Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Convido todos, em uma só voz, todos que tiverem a versão atualizada, como a que eu tenho, que leiam em voz alta esse texto. Vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, glória a Deus. Posso terminar esse texto ou parafrasear esse texto dizendo: pelo qual eu, Runildo, sou ministro, pelo qual Andrea é ministra, pelo qual Herculano é ministro. Todo cristão é um ministro de Cristo pregando o Evangelho. E eu estou muito grato a Deus pela providência de Andrea estar sendo oficialmente enviada nesse dia onde pregamos Colossenses 1, versos 13 a 23, porque esse texto, ele é a essência do Evangelho. Ele traz o conteúdo principal do Evangelho. Se você ler na sua Bíblia, Revista Atualizada, você vai ver esse título aí: a excelência da pessoa de Cristo e a excelência da obra de Cristo. Esse sobrescrito não é inspirado, foi colocado por estudiosos ao longo da história da Bíblia. Mas se tem um sobrescrito que eu concordo plenamente e não tiro, e inclusive vou usá-lo aqui na pregação, é exatamente esse, irmãos. Porque André está saindo aqui para um outro lugar longínquo para pregar exatamente o que está escrito aqui. Todo verdadeiro cristão não pode ter dúvida sobre o que está escrito aqui. Senão, nós temos algumas dificuldades. Todo verdadeiro cristão crê piamente no que está escrito aqui. Se não crê, não é um verdadeiro cristão. Pode ser um amigo do Evangelho, pode ser um simpatizante, mas não é. Nós precisamos, irmãos, levar a sério aquilo que Deus leva a sério. Muitas vezes igrejas divergem, pessoas divergem por questões que não são tão importantes. Mas o que nós acabamos de ler, é a essência do Evangelho. É o remédio, é a cura, é a salvação para todo pecador. E nós vamos então pensar sobre essa excelência do Evangelho, sobre essa essência do Evangelho, que nesse texto está, vamos colocar assim, organizado em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre a excelência da pessoa de Cristo. Depois vamos compartilhar sobre a excelência da obra de Cristo.
Entender quem é Cristo, entender a sua obra e crer nela é o Evangelho. E, indo direto, então, ao texto, falando da excelência da pessoa de Cristo, que é o nosso primeiro ponto, esse texto, lá no verso 15, vai dizer que esse Cristo é a imagem do Deus invisível, o retrato do Deus invisível, a manifestação do Deus invisível. Aquela sabedoria, né, que é exaltada lá em Provérbios, que Deus esperava, que considerava eterna. Essa sabedoria é o próprio Cristo que agora se faz gente. O Logos, que os gregos, já há 600 anos, os filósofos gregos falavam do Logos, da palavra como aquilo que está na eternidade, que cria. Também Cristo o é. E esse, então, Deus invisível se faz homem. Esse texto, irmãos, fala claramente de um mistério profundo que é a dupla natureza de Cristo, a natureza divina e humana. Jesus Cristo, de forma visível, revelou o Deus invisível. E nós não precisamos fazer como alguns hereges têm feito ao longo da história, e ainda alguns até mesmo dentro do círculo cristão, escolhendo entre a humanidade de Cristo ou entre a divindade de Cristo. Não, o verdadeiro cristão não precisa escolher, porque Deus, Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem, e esse é um texto, dentre outros, que reconhece exatamente essa grande verdade. Jesus é a perfeita imagem de Deus, e Jesus é a perfeita imagem do homem. Quem procura Deus fora de Cristo só encontrará ídolos, só encontrará aquilo que o afastará ainda mais de Deus. E quem procura a verdadeira humanidade, como tantos filósofos humanistas e outros mais, procura a verdadeira humanidade fora de Cristo, só encontrará frustração, só encontrará desespero, só encontrará corrupção. Por isso, Paulo escreve aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, ajudando aquela igreja, e hoje o Espírito Santo traz de volta. Cristo é exatamente quem ele diz que é, e que a palavra diz que é. Mas o texto continua falando, ele é o primogênito de toda a criação, e essa expressão também não tem nada a ver com a heresia que continua sendo defendida por muitas seitas ainda nesse planeta, e também, às vezes, querem se colocar como cristãs, de que Cristo é a primeira criação de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Essa palavra primogênito, se você olhar todos os usos dela nas Escrituras, você verá que a maior parte dela é um título de honra, para dizer assim, ele é o primeiro, ele é o mais importante. Na verdade, ele precede a tudo, tudo é honra para ele. E é isso que o texto então está dizendo, ele é o herdeiro, é uma dignidade que é reconhecida na pessoa de Cristo. Isso fica muito claro nos versos 16, porque mostra, não ele como criatura, mas como criador, diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, o Cristo bíblico não foi criado, não é criatura como nós, ao contrário, ele é o criador de todos nós e tudo mais. E aqui, nesse texto, ele consegue falar três coisas que Cristo é em relação à criação. Ele é o agente, ele é o sustentador e ele é a finalidade de todas as coisas criadas. O que Paulo afirma aqui é o mesmo que nós encontramos lá em João 1, capítulo 1, a precedência de Cristo, a precedência temporal do Senhor antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nesse texto fica também claro a supremacia universal de Cristo. Cristo supremo sobre tudo, sobre toda a criação, o seu domínio. Como já disse, fica claro também o seu sustento. Hebreus fala sobre isso, né? Que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando você lê o Salmo 24, que é um salmo belíssimo,
Lembre-se que está falando de Cristo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Está falando do Senhor Jesus. Cada um dos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, ou 8, já chegou a isso mais ou menos, pertence ao Senhor. Diz a palavra. Esse Deus sustenta tudo. Né? E todas as leis que regem, né, a física, que tem a ver com a física, na verdade, que rege o mundo, né, esse mundo organizado que nós temos, tudo isso é criação de Deus. Né? É lamentável que cada pessoa que descobre uma lei, uma questão científica relacionada ao universo, relacionada à ciência, à célula, à biologia, se afasta mais de Deus e nega Deus. Não, devia exaltar mais a Deus, porque foi Deus que criou esse DNA, foi Deus que criou essa regra, essa reação, e cada uma das coisas é a expressão da mente do Senhor Jesus. Tudo que existe é dele, inclusive os que não creram, os que não creem e nunca crerão nele. Até esses um dia vão reconhecer, ainda que de forma compulsória, que o Senhor Jesus, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas igreja, cristão, é gente que já reconheceu isso, que reconhece isso, que declara isso, que professa isso, e que adora o Senhor Jesus. Irmãos, não devemos ter nenhuma timidez em adorar ao Senhor Jesus. Às vezes tem crente que parece que quando fala da pessoa de Cristo fica assim, não tenham, porque Ele é Deus. Ele está sentado no trono ao lado do Pai. Ele governa todas as coisas. Cada milímetro de todo o universo pertence a Ele. É o que a Escritura diz, esse é o Deus que nós servimos. Mas esse texto continua falando, agora trazendo a lembrança aos Colossenses de que Cristo é especialmente, vamos dizer assim, Senhor sobre a igreja. Tudo pertence a Ele. O reino dele engloba tudo. Mas Ele é o cabeça do corpo da igreja, diz o verso 18. Todos os verdadeiros crentes são inseridos na igreja, servem a Cristo na igreja e por meio da igreja. E aqui eu não posso deixar de trazer essa lembrança, porque é a nossa grande batalha nos últimos tempos, de lembrar, irmãos, que é impossível o verdadeiro crente amar a Cristo cabeça e não amar o corpo, a igreja. Amar a sua santa igreja, o seu povo eleito. Uma vez que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos membros desse corpo, Ele nos guia, nos alimenta e nos abençoa na igreja. Nós estávamos no discipulado sexta-feira e falando sobre qualidades, né, dos irmãos e tal, e pedi que cada pessoa falasse uma qualidade de alguém que tivesse à sua direita, uma qualidade real, né? E Olívio, muito generosamente, falou, eu estava do lado direito dele, falou, pastor, tem algumas qualidades, citou uma. E eu vou citar, né, e eu fiquei muito honrado com as palavras de Olívio, mas, na verdade, irmãos, é uma qualidade. Isso é a verdade, isso é a necessidade, isso é o reconhecimento da verdade. Porque o livro falou assim, não, eu gosto do pastor, porque o pastor sabe, reconhece que Cristo é a cabeça da igreja, não tem ciúme do púlpito, ele não se coloca como senhor da igreja e tal. Mas é o que eu tenho que fazer, irmãos. Jesus é o Senhor da igreja. As igrejas se organizam, e é natural que tenha lideranças, isso não é errado. Deus ordenou que tenhamos organização, autoridades para conduzir o rebanho aqui na terra, mas qualquer membro de igreja, qualquer presbítero, diácono, líder de denominação, pastor, que colocasse como cabeça da igreja, ele está ofendendo a Cristo. Está esquecendo quem é realmente Cristo e quem é Ele. Nós somos membros desse corpo, só tem um corpo só tem uma cabeça, e esse é Jesus. Uma vez que Cristo é a cabeça da igreja, nós somos membros desse corpo. Não existem verdadeiros crentes fora da igreja de Cristo. Grave isso. Não existem verdadeiros crentes fora da igreja de Cristo. Se você é verdadeiro crente, precisa estar servindo ao Senhor em uma comunidade. Não estou falando de modelos, de dia, de horário, isso pode variar muito. Mas precisa de ter uma igreja para chamar de sua, onde você faz parte, onde você
serve com alegria, onde você é pastoreado, presta conta da sua vida. Mas um dos pontos mais confortantes dessa doutrina da supremacia de Cristo, sobre tudo, né, inclusive sobre a igreja, é que ninguém pode fazer nada contra a igreja que ele não permita. Irmãos, eu sei que nós temos fraquezas, temos medos, é natural ainda da nossa carne, mas a gente não deve viver em função de medo de qualquer coisa, muito menos de perseguição de igreja. André está indo para um país muito fechado, onde existem igrejas públicas, mas as igrejas, quanto mais sérias, elas vão se escondendo mais, porque quando elas pregam o verdadeiro evangelho, elas são perseguidas. Então, elas se reúnem muito ainda em lugares não tão públicos. Mas a boa notícia, André, é que ninguém poderá fazer nada contra a igreja naquele país, nem contra você, que Deus não permita. Deus está tomando conta da sua igreja. Por mais que cristãos já tenham sofrido, estejam sofrendo ou venham sofrer, Ele está fazendo tudo contribuir para o bem da sua igreja, do seu corpo, da sua noiva, da sua amada, do seu povo. Mas o texto diz mais, diz que Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E essa é uma maneira de apóstolo Paulo falar da ressurreição de Cristo, como alguém que venceu a morte em primeiro lugar, mas também como o único que pode conceder uma nova vida espiritual aqui na terra e a ressurreição para a vida eterna de todos os que creem nele. Irmãos, com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, cria-se uma nova humanidade. Eu sei que esse é um ideal de muita gente, de muitos sistemas filosóficos, de muitas ideologias políticas, mas só existe a possibilidade de uma nova humanidade em Cristo, porque Ele faz um morto renascer uma nova pessoa. Como você conhece, você sabe quem você foi, sabe que você não é a mesma pessoa depois de Cristo na sua vida, porque a ressurreição de Cristo faz isso, uma humanidade redimida, criando assim um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Sim, irmãos, a igreja é um povo zeloso de boas obras. Igreja não pode se corromper com as más obras deste mundo. Cristão não pode se corromper com as más obras deste mundo. Precisa lembrar que nós somos um povo que Deus separou para ser a cara de Jesus, o caráter de Jesus aqui neste mundo. Enquanto muitos ainda não estão na velha humanidade, segundo o primeiro homem, Adão, os que estão em Cristo experimentam a nova e aperfeiçoada humanidade. Assim como o mundo é a criação de Cristo, a igreja é a nova criação de Cristo, aleluia! Então, alegre-se em fazer parte da igreja, dessa nova criação e deste novo povo. Deleite-se no Senhor e agradeça a Ele por isso. Tudo isso para que em todas as coisas Ele tenha a primazia, a preeminência. Irmãos, Cristo sempre foi glorioso por toda a eternidade. Mas quando Ele vence a morte, quando Ele vai lá no próprio inferno, quando Ele esfrega a vitória da morte na cara de Satanás, diz a Bíblia que o seu nome, que já era glorioso, se torna reconhecido e exaltado e sobreexaltado com mais e mais preeminência sobre todos, porque todos os grandes homens e mulheres morreram e não ressuscitaram definitivamente, mas o Cristo ressuscitou. Ele tem a primazia. Cristo não é um herói morto ou um fundador do passado, mas Cristo é a presença viva hoje aqui nesse lugar. Está na sua casa, na sua mesa, lá onde André vai, em todo lugar, e assim a gente vai respirando o Senhor e vivendo no poder dEle e na graça dEle. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, toda a totalidade da vontade de Deus, do propósito de Deus, da autorrevelação de Deus está em Cristo. Tudo que você precisa de conhecer de Deus está em Cristo. Poderíamos falar tanto mais sobre isso, mas o tempo não permite, então precisamos avançar. E queria rapidamente ainda falar sobre a excelência da obra de Cristo, que é o que começa no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos resgatou.
Assim como tirou o povo de Israel do Egito, assim como tirou o povo de Israel da Babilônia, o Senhor vai resgatando cada pessoa e trazendo para a sua presença. Isso Ele continua fazendo todos os dias. E haverá de fazer isso também por meio de André, quando ela pregar o Evangelho ali naquele lugar. Irmãos, a velha humanidade continua cega e dominada pelas trevas. É o que a gente vê todo dia aí. Somente Cristo, a verdadeira luz que alumia o homem, pode dissipar tamanha escuridão. As trevas são vencidas pela luz do verdadeiro Evangelho. É por isso que toda igreja bíblica precisa sempre estar se realinhando, né? Eu sempre uso essa ilustração porque é bem conhecida. Você, de vez em quando, tem que alinhar o seu carro, senão ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai cair no abismo. Então, onde é que a gente alinha a igreja? Pelo Evangelho. E todos nós corremos risco, às vezes, de vir mais para cá, mais para lá, com as nossas ideias, mas aí é onde é o prumo, é o Evangelho, porque é esse Evangelho que tem luz, que liberta, que salva as pessoas. Não são os costumes de uma igreja, não são o arcabouço doutrinário, né, com todas as argumentações filosóficas e históricas. Não são, irmãos. É o Evangelho puro de Jesus, que até mesmo um indouto, um analfabeto pode ouvir e compreender e ser salvo por ele. O império é vencido pelo verdadeiro reino. O reino de Cristo, e é para esse reino que Cristo leva cada um dos seus. Diz assim, Ele nos trasladou, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquela ideia de trasladar, pegar, só que não foi um transporte, um traslado geográfico, né, de um lugar para outro, como nossa irmã vai fazer, sair de um país e para outro. É um traslado espiritual. E aqui ele fala das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão e do poder de Satanás para o poder de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você já é discípulo de Jesus, você já foi resgatado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão e do poder de Satanás para o poder de Deus. Não temos que ter medo de Satanás, de nada, porque nós já estamos no reino, e o reino de Cristo é um reino onde Ele guarda as nossas vidas, onde Ele nos protege, sim. Sim, estamos sujeitos a N reveses, mas Ele promete estar conosco e nos protege, porque a proteção de Deus não tem nada a ver com ganhar a nossa vida, ou até mesmo preservar essa vida terrena, mas tem a ver com estar durante toda a nossa vida na sua presença, usufruindo da sua paz, da sua salvação, da sua alegria. E ele chama esse reino, né, o reino do Filho do seu amor, porque Jesus é o Filho amado, aquele que foi, né, estava ali no dia do batismo, e o Pai falou, esse é meu Filho amado. É assim com Cristo, como Cristo é amado pelo Pai, Ele também nos ama. Que maravilha fazer parte de um reino de amor, onde nós somos amados. É o único Senhor que é capaz de amar perfeitamente, é Jesus. Todos os senhores deste mundo, em algum momento, com seu senhorio, vai prejudicar, mas o Senhor, Ele tem essa capacidade de nos governar e nos amar na mesma intensidade, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, a redenção cristã aqui é clara, tem a ver com o perdão dos pecados. Não tem a ver com redenção financeira, embora você possa prosperar, e Deus te abençoe, espero que prospere. Não tem a ver com redenção social, não tem a ver com deixar de morar num bairro de periferia da cidade, de morar em Jardim Camburi. Isso não é redenção prometida por Jesus. Não tem a ver com nada que esse mundo promete de redenção. Mas tem a ver com viver uma vida livre, sem culpa, sem peso, sem a escravidão do pecado que obriga as pessoas cada vez mais a se destruírem e a destruírem umas às outras. Irmãos, eu sei que todo mundo sabe disso e vê isso, mas nós que servimos ao Senhor no ministério, às vezes é doloroso você ouvir pessoas no gabinete que elas dizem, eu não quero ser assim, eu não queria bater na minha esposa, eu não queria usar droga, eu não queria adulterar, mas eu não consigo deixar de fazer. E eu digo para elas, você
realmente não consegue, mas se Cristo habitar em você, você não precisa adulterar, você não precisa bater na sua esposa, você não precisa viver escravo do pecado, porque foi para isso que Cristo veio, para destruir essas obras. Esta é a obra do Evangelho, irmãos. Não tem a ver com encher a igreja presbiteriana do Brasil ou qualquer denominação, mas tem a ver com transportar as pessoas do reino das trevas para o reino de Deus. A evangelização não é proselitismo religioso, tirar alguém de uma religião e trazer para outra. Se isso apenas acontecer, essa pessoa continuará escrava do pecado, caminhando para o inferno do mesmo jeito. Mas quando a pessoa é transportada do império das trevas para o reino de Jesus, isso faz toda a diferença por toda a eternidade na vida dessa pessoa. É claro que o Evangelho leva à luz e libertação em todas as áreas da vida de uma pessoa, mas a essência da redenção é a libertação da escravidão do pecado e a quebra da barreira pecaminosa que separa o homem de Deus. E a forma e o resultado da obra redentora de Cristo são apresentados agora no ponto alto deste hino. Com licença. Não sei quantos irmãos sabem, mas esse texto que a gente leu de Colossenses 1, 13 a 15, ele é um hino de louvor. Ele é um cântico de adoração que foi cantado pela igreja. E no alto deste hino, clímax deste hino, ele fala dessa obra maravilhosa, qual o resultado da pessoa e da obra de Cristo em nós. Ele diz assim: porque ele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, a cruz é o meio da reconciliação, porque é a prova final do amor de Deus. Se a cruz não desperta o amor e a admiração no coração do homem, nada poderá fazê-lo. Mas a cruz não era de mármore bonito e granito como essa. Era uma cruz de madeira, também pesada, espinhenta, que machucava e que o Senhor Jesus carregou. O perdão dos pecados por meio do sacrifício de Cristo na cruz não era um fim em si mesmo, mas era um meio para trazer paz ao relacionamento com Deus. Com a justiça divina satisfeita em Cristo, foi possível paz entre Deus e a humanidade, também chamada de uma paz cósmica, no sentido de que Deus demonstra sua graça comum e sua bondade e sua longanimidade, retardando o seu juízo, e não tratando todos os pecadores o tempo inteiro segundo as suas iniquidades, conforme reconheceu Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, Deus tem preservado deste mundo e tem cuidado mesmo das pessoas mais terríveis, porque Cristo também, em alguma medida, estabeleceu paz entre o próprio Deus e a criação. Assim como a queda, o pecado, estremeceu a relação da humanidade com Deus, do mundo com Deus, Cristo apazigua essa relação, até mesmo em relação a muitos que ainda não conhecem o Senhor, mas estão debaixo da sua misericórdia em tantos sentidos. Porém, essa reconciliação pessoal, ela não é automática. Para experimentá-la no sentido da salvação eterna e perdão dos pecados individuais, cada ser humano precisa realmente crer e reconhecer e se arrepender. É essa aplicação da redenção na vida dos colossenses que Paulo fala aqui em seguida. Olha o que ele diz no verso 21. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Cada crente da igreja de Colossos tinha sido inimigo de Deus. Cada um dos que estão aqui sentados também já foi um inimigo de Deus. Até que foi reconciliado em Cristo Jesus. E todos que ainda não se renderam a Cristo verdadeiramente, continuam vivendo como inimigos de Deus. Mesmo que não persigam a igreja, mesmo que falem que gostam da igreja, mesmo que falem que lê a Bíblia, que se declaram cristão, mas se não é ainda rendido, convertido, ainda vive como inimigo de Deus. Aliás, irmãos, é um fato que em muitas igrejas tem muita gente ainda vivendo como inimigo de Deus. Então, a redenção e a salvação são vistos em termos relacionais.
primeiro restaurando o relacionamento com Deus, depois também uns com os outros. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, mediante a sua morte. Essa é a boa notícia do Evangelho. A morte expiatória de Cristo é capaz de reconciliar qualquer pessoa que crê em Cristo para sempre com o Senhor. E isso Cristo fez espontaneamente, se entregando por mim e por você. Tudo por amor. E ele coloca um objetivo, está aqui, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A gente vem aqui para o culto, né? Graças a Deus, essa aqui não é uma igreja onde as pessoas se preocupam em vir perequetadas, né? Com as melhores roupas. Não acho, né? Acho que a maioria aqui se veste muito simples. Tem algumas exceções aí que Jesus vai trabalhar na vida deles ainda. Mas a maioria é bem tranquilo, né? Mas de uma maneira geral, quando a gente vem para um lugar público, a gente coloca uma roupa adequada, né? Uma roupa decente. Eu quero apresentar. Igual as crianças vieram aqui. Você viu alguma criança aqui mal vestida? Não, os pais procuraram apresentar as crianças, vão apresentar Dia dos Pais, homenagem aos pais. Vou apresentar as crianças limpas, cabelo penteado, bonitinha, né? Isso é o mínimo dado. Mas diz a palavra que Cristo nos resgata, nos salva, porque Ele quer nos apresentar perante Ele mesmo, perante Deus Pai, perante o Espírito Santo e também perante todo o universo, pessoas santas, irrepreensíveis, inculpáveis. Ô, gente, aqui na igreja tem um monte de advogado. Vamos falar sério, você vai defender alguém, você sabe que ele errou. Claro que você vai usar a lei dentro daquilo que é correto para defendê-lo. Mas você fala assim, gente, eu sei que ele não é inculpável. Né? A gente sabe que ele não é. Mas diz a palavra que por causa da obra de Cristo, Ele torna uma pessoa como eu, logo eu, tão miserável, inculpável. Esta é a obra da redenção. No dia que eu aparecer no trono da graça. Sim, diz a palavra que tudo que eu fiz eu vou prestar conta a Deus. E quando aparecer lá todas as coisas que eu fiz, os pensamentos horríveis, os sentimentos odiosos, minha vontade de matar, minha vontade de prostituir, qualquer coisa horrível que eu tenha pensado ou tenha feito, vai aparecer a palavra que eu vou prestar conta. Só que quando vier a palavra final de culpado ou inocente, diz a palavra que Jesus vai ser ele inocente. Eu o tornei inocente, eu paguei a culpa dele. Ele é justificado. Vem. Isso é a salvação, irmãos, isso é o Evangelho. Sem Cristo, todos nós estaríamos eternamente culpados e perdidos, mas em Cristo nós somos apresentados diante do Pai. Não permita que Satanás, o mundo, nem ninguém tire essa verdade do seu coração. Continue crescendo, sim, no processo de santificação, que nós todos estamos nele, mas a partir dessa verdade maravilhosa do Evangelho. A obra de Cristo é a garantia dessa grande bênção. Mas isso quer dizer, então, que eu posso ficar, então, agora para sempre à volta de Jesus, salvo, sentado, satisfeito, e não tenho nenhuma participação no reino e na própria obra que Deus está fazendo em mim? Não, não é verdade, eu tenho. Olha o que ele diz no verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, ou seja, eu preciso sim usar os meios de graça e permanecer na fé, usufruindo de tudo aquilo que Ele já me deu gratuitamente, eu não preciso pagar por nada. Mas se eu não acesso aquilo que Deus já me deu, se eu não me relaciono com Cristo, eu fico fraco. E a Bíblia diz aqui que eu preciso permanecer firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Não se afaste da esperança do Evangelho, agarra o Evangelho, firme-se no Evangelho, ame as Escrituras, ame a oração, ame o Senhor, busque, congregue, celebre, jejue, use tudo aquilo que Deus tem te dado, porque isso faz parte do convite de Deus para nós. Desse Evangelho maravilhoso que foi pregado a toda criatura debaixo do céu.
do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E é esse evangelho que Andra vai pregar para onde ela vai. Esse evangelho que eu vou pregar lá no meu condomínio, onde eu moro. Esse evangelho pelo qual eu e você nos tornamos ministro. Aqui a pregação, o apelo e a aplicação universal do evangelho que são usados como evidência da autenticidade e mensagem que Paulo pregava e ainda pregamos. Podem todos os contrários a Cristo e ao cristianismo propagandear, alardear, propagar mentiras, mas nenhuma mensagem é tão poderosa e chegará a tantas pessoas quanto a mensagem do evangelho. Ela é universal, ela está em todo lugar. Caminhando para a conclusão desta palavra, meus irmãos, quero lembrar que ainda hoje, alguns cristãos e algumas igrejas se afastam da excelência de Cristo e negam a suficiência da sua obra redentora, e alguns fazem isso impondo, às vezes, regras morais e rituais que a Bíblia não exige para que as pessoas sejam aceitas por Deus. Esse era um dos problemas de alguns dos crentes da igreja de Colossos. Outros cristãos e outras igrejas também corrompem a doutrina da pessoa de Cristo, da sua salvação, vivendo uma vida deliberada no pecado, sem compromisso com a sua santificação e a glória de Cristo. Já criei mesmo, eu posso agora fazer o que quiser, que eu estou salvo, está pronto. Perdoe-me a franqueza, mas se você pensa assim, você provavelmente nunca foi salvo. Porque uma das coisas que Deus faz na vida de alguém que Ele salva é despertar um desejo profundo para as coisas dEle, para a santificação. Sempre nos sentiremos aquém, porque de fato estamos, mas sempre crescendo em santificação na presença do Senhor. Irmãos, é o evangelho puro, simples e profundo que foi apresentado novamente à igreja de Colossos, que precisa ser pregado em todo o tempo, em toda a igreja de Cristo. E aqui é muito importante salientar esse fato. A igreja de Colossos tinha sido plantada por um homem chamado Epáfras. Mas ele não ficou ali a vida toda, ele saiu e depois ele teve notícias de que as pessoas estavam se desviando por um lado ou por outro. Mais ou menos 7 anos depois, ele se encontra com Paulo em Roma. Paulo estava preso e fala: Paulo, a igreja que eu plantei, o evangelho que eu preguei, está sendo destruído, está sendo desvirtuado. E Paulo ora com Epáfras ali na prisão, eles conversam, e Paulo escreve então essa carta, fala: Epáfras, vai e leva essa carta. Paulo nunca tinha ido a Colossos. Paulo estava preso em Roma, mas o evangelho não estava preso. O Espírito Santo inspira Paulo. Paulo escreve essa carta. Epáfras vai de navio, vai de cavalo, usa todos os meios de transporte na época, chega a Colossos e lê a carta. E diz: gente, esse é o evangelho. Esse é o Senhor Jesus, essa é a sua obra. Não se desviem do santo evangelho de Jesus. Irmãos, Colossos era uma cidade pequenininha, era uma igreja pequena, mas não interessa, irmãos, o tamanho da igreja, não interessa a região onde ela estiver, ali precisa haver pregação fiel do evangelho. A igreja não precisava depender de manifestação de anjos, de sacrifícios físicos, ela só precisava de Cristo. Cristo tem a primazia em tudo, seja no governo universal, seja no governo da sua igreja. Irmãos, não deem créditos aos falsos senhores deste mundo, aos falsos cristos pregados em tantos lugares. Nós somos chamados a crer em Cristo, como está revelado nas Escrituras. Foi o próprio Cristo que declarou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você não crê no Cristo que não é o da Escritura, jamais fluirá rios de água viva do seu coração. E talvez seja essa a razão de você ainda não ter esses rios de água viva fluindo. Porque você está crendo em outro Cristo, num falso Cristo, num falso evangelho. Mas quem conhece o Senhor, sabe o tamanho da sua graça, do seu amor, e ouve a sua voz na sua própria alma, e se relaciona com Ele, e se deleita nele, sabe que esses rios de vidas são reais e verdadeiros.
transformando as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?